Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência, como chefe da nação brasileira, nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilita, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham engrandecer a Marinha Brasileira. Bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira. Reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes, aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda, mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e volta do mensageiro. Marinheiros, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O que foi lido aqui é o manifesto, então, dos revoltosos que se levantavam contra as chibatadas que eram dadas aos subalternos na Marinha. Para tratar, então, desse tema e conversar com a gente sobre a foto do marinheiro João Cândido, nós estamos recebendo o escritor e jornalista Sionei Ricardo Leão. Seja bem-vindo, Sionei. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Gilberto Santana. Uma satisfação estar aqui no programa A História da Foto. Sionei, em que condições se dá essa revolta? O que leva a essa revolta dos marujos? Eu estava ouvindo atentamente a leitura da carta que você fez e tem algumas informações importantes ali. Note que eles ressaltam o conceito de república, né? Já tinha 20 anos da república e 21 anos, portanto, do fim da escravidão. Mas a Marinha mantinha um castigo nos moldes da escravidão, a chibata. A chibata que na república tinha sido extinta e a Marinha voltou com a chibata um ano depois. Então, era uma instituição que mantinha um comportamento, né, em tais condições com a escravidão que já tinha 20 anos. E eles fazem isso na carta. Eles também escrevem o respeito que eles têm pela Marinha, né? Falam do conceito de república, falam que precisa investir mais nos marinheiros, porque a Marinha naquela época tinha uma distância social muito grande entre os oficiais e as praças. Né? Os oficiais sempre vieram das aristocracias e as praças naquele período eram recrutadas nas piores condições, às vezes até à força, porque muitas pessoas não queriam entrar na Marinha e entravam ali como um castigo mesmo. Então, mudou bastante, porque hoje a Marinha é mais profissional, você tem concurso, tem pessoas que querem entrar na Marinha, fazer carreira, enfim. Mas naquela época não era assim. Então havia um fosso muito grande. Você diz então que a Marinha vai encontrar os seus subalternos, encontrava nas camadas mais baixas da sociedade. Da onde vem João Cândido? João Cândido, gaúcho, de Rio Pardo, é uma fazenda. A família dele, portanto,
tinha sido da escravidão. No município de Encruzilhada, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas a fazenda chamava-se assim. E a história é que ele... A fazenda era Encruzilhada ou Rio Pardo? Rio Pardo, o nome da fazenda. Rio Pardo. Ele, aos 14 anos, segundo o que está escrito, ele estava simplesmente um menino, né, com uma vara, riscando o chão, fazendo algum desenho. E aí o filho do fazendeiro não gostou, chamou a atenção dele, ficou revoltado, reagiu, né, contra aquela ordem. E aí decidiram alistá-lo na Marinha como castigo. Aí começa a história do João Cândido aos 14 anos. Ele rapidamente consegue ser cabo, interessante, mas depois perde essa graduação e volta a ser marinheiro, né? E se torna uma pessoa... E por que ele perdeu Foi um ato de disciplina, alguma disputa que ele teve, foi punido e perdeu aquela graduação. Foi rebaixado. Foi rebaixado, que eu acho que hoje não existe mais nos códigos das Forças Armadas essa coisa de você rebaixar alguém. Você pode punir, prender e até expulsar, mas rebaixar isso não existe mais. Então, ele entrou muito cedo na Marinha e se tornou um marinheiro muito importante, muito famoso, porque ele era um homem forte, né? E acho que ele tinha uma liderança que ele protegia os mais fracos. Tanto que, Gilberto, tem uma informação que é muito interessante. O Nilo Peçanha, que é considerado o único presidente negro que nós tivemos, em 1910, em maio de 1910, o Nilo Peçanha tinha assumido o governo com a morte do Afonso Pena. Nilo Peçanha é nascido no norte do estado do Rio, no município de Campos. Então você tem informações sobre ele. Ele é tido como o presidente negro. Você vê escritos, ele sendo discriminado por ser negro na época. Ainda que ele escamoteasse o tom de pele. Porque era comum. Pode ser que ele não se visse como tal, mas as pessoas viam ele como negro. E aí, em maio de 1910, o Nilo Peçanha chama o João Cândido, um marinheiro, chama ele em audiência no Palácio, para conseguir que o João Cândido, com a sua liderança, acalmasse os marujos. Então já havia um boato, já havia um clima de tensão por causa dessa questão da chibata. Isso é muito interessante, eu li, achei muito interessante, é uma coisa que precisa ser mais divulgada. O único presidente negro do Brasil chamou o João Cândido para conversar com ele. Não acabou não acontecendo nada. Aí, em novembro, foi eleito o Hermes da Fonseca. Quando eclode a chibata, o Hermes da Fonseca estava a 7 dias da posse. A revolta ela se inicia em 22 de novembro. De 1910. De 1910. Mas eles já imaginavam se rebelar por volta do dia 10. Havia essa ideia. Até que houve uma sessão de chibatadas no Marujo, um Marcelino, por uma indisciplina. Isso. E aí, então, eles anteciparam essa manifestação, essa revolta. Eles já vinham conversando desde o início de novembro para fazer a revolta. Eles tinham a data do dia 13, decidiram adiar, acharam que não ia dar certo, adiaram. Aí, por causa desse marinheiro que tentou entrar numa embarcação com 2 garrafas de cachaça. O cabo não permitiu, o marinheiro não aceitou, aí ele foi castigado a chibata. Aí a gente lendo que a chibata era uma coisa assim, eles colocavam agulhas, né, de metal numa toalha, molhavam para fazer sangrar a pessoa. Então era uma coisa terrível realmente, imagina isso, né? Você vê ali uma pessoa pendurada e, no caso desse marinheiro, vendo o sangue escorrer por causa do enfrentamento que ele teve com o cabo. Claro que deveria, no regime das Forças Armadas, essa disciplina é muito importante. Mas a disciplina você pode aplicar de outras formas. São 2 elementos, disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Não podemos questionar isso. Mas você pode prender, você pode até expulsar, se for um caso mais grave. Mas usar o recurso da chibata era voltar a um sistema da escravidão. E se a gente olhar de uma outra forma, não é preciso ter muita ideia para concluir isso. Os oficiais eram brancos que vinham da aristocracia. E os marujos, na maior parte, eram negros. Quer dizer, não era obrigado você ser negro. Mas quando você recrutava das classes mais baixas, naturalmente, boa parte era negro. Então você tinha um contraste racial. Senhor Ney, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas essa ideia da revolta, o cerne, o motivo, onde é que eles começam a se inspirar? Teria sido dessas idas dos marujos à Europa, quando da construção dos navios que a Marinha, que o governo brasileiro contratava. É importante dizer que, né, nesse período, a Marinha tinha acabado de fazer um grande investimento armada, comprado várias embarcações, couraçados, encouraçados, enfim, até submarinos, da Inglaterra.
E o João Cândido e outros marinheiros foram até o estaleiro inglês Newcastle, né, acompanharam a finalização da construção desses vasos de guerra, e de lá vieram para cá. Né? Então já vieram dos primeiros momentos da embarcação. E o João Cândido demonstrou na revolta, enquanto comandante de embarcação, muita destreza, muito conhecimento técnico, em parte porque ele viu aquela nau, no caso Minas Gerais, sendo construído na Inglaterra. Eu não entendo da técnica do Marujo. Quer dizer, ele tinha noção de navegabilidade e também do armamento que existiam na embarcação. Eu também, tecnicamente, nunca passei pela Marinha, mas se diz que ele tinha muita destreza, como tocava embarcação, fazia, né? Enfim, navegava muito bem, tanto que impressionou quem estava em terra e até outros marinheiros, né? Pela capacidade, pela competência que ele teve. Daí talvez até se chamado o Almirante Negro, né? Embora ele fosse, e na época... época... De onde é que vem esse apodo? De onde é que vem esse apelido? Eu já li que quem deu esse nome, essa alcunha, foi o João do Rio, que era um repórter mulato, afrodescendente, negro, como hoje se diz preto, né? Se prefere dizer preto. E era um repórter muito famoso até hoje, estudado. Então, foi numa matéria que ele escreveu que ele deu essa alcunha ao João Cândido, o Almirante Negro, e ficou popularmente, né? A Marinha, claro, que não aceita, isso não é uma questão oficial, mas ele é almirante popular, almirante do povo, o João Cândido. Como é que se dá a revolta? Qual é a mecânica dessa revolta? Eles se organizam, tem esse tupim, essa questão dessa indisciplina, mas eles têm várias embarcações. E aí o João Cândido acaba sendo quem coordena todas essas embarcações, todo aquele povo, faz esse ultimato no dia 22 de novembro. É muito interessante que quando eclode a revolta, o Hermes Afonseca, no primeiro momento, ficou em dúvida. Ele temia que fosse uma revolta contra a República, talvez um quisto, um monarquista, algo assim. Depois eles tomam conhecimento e sabem que, na verdade, é uma revolta dos marinheiros, dos marujos. E eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro com todo aquele equipamento, com todo aquele poderio. Então a capital entra em desespero, né? No dia 23 é concedida uma anistia para eles, eles devolvem as embarcações. Então, veja bem, do ponto de vista de uma hierarquia militar, o que aconteceu, né? O Batista das Neves, que era o comandante do Minas Gerais, foi morto, e mais 3 oficiais foram mortos no primeiro momento. Então, para a oficialidade da Marinha, é uma coisa que inadmissível, não deve ser aceito com muita facilidade, né? Mas esses marinheiros recebem a anistia, o governo aprova no Senado, na Câmara, e depois que eles entregam os navios, essa anistia ela é revista. E o João Cândido é preso com outros 600 marinheiros. Há um momento que ele com mais 17 pessoas estão no cárcere, na Ilha das Cobras. Me parece que até, inclusive, é em dezembro já. Ilha das Cobras ali na Baía de Guanabara também. Na Baía de Guanabara. Que ele é preso numa cela muito insalubre e ainda joga um cal. E aquele cal ajudou a dar um envenenamento no pulmão das pessoas. E das 18 pessoas que estavam, só sobreviveram o João Cândido e mais um marinheiro. Segundo os relatos, eles batiam, pediam socorro e foram deixados ali. Então se nota a crueldade do que foi isso, né? Assim. E aí o João Cândido, depois disto, acaba sendo expulso da Marinha, tem uma vida muito difícil. Eu estava relendo os textos sobre ele. Tem um momento que a esposa dele, né, acho que dada a dificuldade de ter emprego, aquela coisa, você sabe, né, a situação financeira às vezes se desencadeia em outros conflitos. E a esposa dele ateia fogo no corpo, se mata, se queimando, né? Achei essa história muito forte. E mais tarde, uma filha dele, filha dessa esposa, que ele teve 2 ou 3 esposas, também fez isso, numa desavença com ele, uma questão que o namorado que ela arrumou, ele não aceitava o namorado, e ela decidiu dar fim à própria vida, colocando fogo no corpo. E além disso, o João Cândido, expulso da Marinha, tinha dificuldade de empregos, porque ele às vezes encontrava emprego numa embarcação, mas se um oficial da Marinha, alguém visse ele ali, mandava demitir. Então ele passou momentos muito difíceis. Morreu em 1969 de câncer, depois, né, de tantas dificuldades sociais e econômicas. Aos 89 anos. Aos 89 anos.
que é reformatado, o que é reformulado, o que é revisto no procedimento disciplinar da Marinha a partir da revolta da Chibata? Hoje, com certeza... Mas já naquela época. Naquela época, passada a revolta. O fim das chibatas, que era... O ponto de honra deles era o fim das chibatas. E é importante dizer, as chibatas tinham acabado com a escravidão e com a República, né, houve um decreto acabando com a chibata. E a Marinha fez um regulamento interno e deu continuidade. Porque essa lógica, né, aquele conflito social, né, assim, os oficiais eram de um segmento da sociedade, enfim, e os praças eram de outro. Então, devia ser muito difícil essa convivência, não que isso se justificasse, né, você punir alguém com as chibatas. É uma coisa muito cruel. É um sistema de tortura. O Marujo é um rústico, me dizia um marinheiro, um oficial. O Marujo é um rústico. Então, até hoje se diz assim, né? É muito interessante, a minha trajetória é mais do Exército, né? O Exército tem uma outra lógica, ambos são forças militares, enfim, mas o fosso social entre oficiais e praça do Exército não é tão grande como o da Marinha, ou pelo menos como a Marinha foi, né? Uma tropa, uma instituição em si, a aristocracia e uma plebe, né? Então, essa assim, dizem que até hoje, em certos segmentos da Marinha, existe uma saudade da monarquia, né? Porque quando é proclamada a República, em 89, a Marinha era a instituição que brilhava mais, era a instituição mais importante. E quem proclama a República é o Exército. E aí o Exército acaba, se a gente for ver, nos governos militares, todos os presidentes foram do Exército, né? Mas então a gente tem o fim da chibata. Tem o fim da chibata, que é um legado do João Cândido, daqueles revoltosos. Por isso, heróis do povo. Sionei, agora uma curiosidade, né? A Marinha, então, vem com essa história de uma revolta por um tratamento violentíssimo, inaceitável, que era dado aos seus subordinados. E hoje, nós estamos falando no ano de 2024, a Marinha é a força que apresenta em seu concurso de ingresso para o oficialado as cotas. Justamente. Em atenção à legislação de 2014, que fala de cotas étnicas. Estive vendo num jornal de Brasília, aqui o Correio Brasiliense, um edital falando em 20% de vagas para pretos e pardos e também um quantitativo, um X de vagas para mulheres. Quer dizer, essa força que teve essa história de tanta violência, foram assassinados, como você bem lembrou, o comandante. Mais 3 oficiais. E mais 3 oficiais. E quando eles fazem, os revoltosos também, eles vão mostrar um poder de fogo, eles dão tiros em direção à cidade e chegam a vitimar 2 crianças. 2 crianças, justamente. Dizer, tem todo esse contexto, e em 2024 as pessoas podem ver nos editais, e circulou no Correio Brasiliense, 155 vagas no total para o Colégio Naval, sendo que 20% dessas vagas para pretos e pardos. E um X, se não me engano, 12 vagas para mulheres. Se antecipando não, porque a legislação é de 2014, mas aquecendo, né? Acompanhando uma evolução social, digamos assim. E veja bem, para o público que talvez não conheça tão a fundo, né? O que é? É Colégio Naval e Escola Naval, né? O Colégio Naval, sim, ensino Colégio médio, Naval, que precede a Escola Naval. Precede a Escola Naval. Aquele que termina o 3º ano do Colégio Naval aprovado, ele tem ingresso na Escola Naval, normalmente. E agora pode ser feito o concurso para a Escola Naval também, que também o edital estabelece um percentual em cotas. Quer dizer, foram o quê? 114 anos. As coisas são morosas, mas a Marinha apresenta então esse edital estabelecendo cotas de ingresso para o seu oficialado. Isso é uma conquista, um avanço muito louvável, animador. E quero dizer também que a Marinha já teve pelo menos 2 oficiais almirantes, né? Oficiais generais almirantes,
de 4 estrelas, o topo da Marinha. Então já aconteceu mesmo antes das cotas. Então as coisas mudaram. E agora com esse ingresso de cotas, você vai ter muito mais oficiais negros, né? Vai ter muito mais, a força muito mais miscigenada, né? Vai ter mais a cara do Brasil, né? E a Marinha também, ela mantém, ela que, salvo engano, ela que estabeleceu os convênios para que haja a entrada de cadetes, digamos assim, africanos, de forças de países africanos aqui na Marinha Brasileira, na escola preparatória. Esse é um projeto, é uma ação que eu acho extraordinária, que a Marinha Brasileira já há alguns anos tem ajudado a formar a Marinha da Namíbia, país africano. É interessante, primeiro por ser o Brasil com um país africano. Agora, vamos lá. As nossas relações costumam ser com países africanos de língua portuguesa. Angola, Moçambique, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde. Namíbia é um país de língua inglesa, então mais interessante por isto. E foi uma iniciativa da Marinha, não foi algo que foi uma determinação do Ministério das Relações Exteriores, sequer da Presidência da República. Foi uma iniciativa dos oficiais da Marinha entendendo que era importante para o Brasil ter uma relação com o país africano, do ponto de vista das relações internacionais, enfim. E além também da questão geográfica, né? Atlântico Sul. O Atlântico Sul, enfim. E aí eles formam tanto oficiais, quer dizer, tem vagas para a escola naval, mas também tem formações de praças, curso de cabos, de sargentos, também tem. É um programa de longo prazo, muito meritório. E o que eu acho que, assim, eu gosto dessa coisa do vídeo, do documentário, seria você pegar um militar da Marinha namibiana, lá trabalhando, e ele falando português, né? A pessoa veio para aprender o português e está levando a nossa cultura para lá. Né? Isso é muito interessante, uma iniciativa muito louvável da Marinha. Nós estivemos aqui com o jornalista e escritor Sionei Ricardo Leão, falando sobre a revolta da Chibata, sobre o marinheiro João Cândido. O legado que fica é o final do castigo físico. E vamos lembrar aqui da música do João Bosco e Aldir Blanc, né, de 1975, que na época eles tiveram problemas com a censura, tiveram que mudar algumas palavras. Por exemplo, a censura mandou que tirasse almirante para colocar navegante em algumas coisas assim. Mas a música fez muito sucesso, né? A música fez muito sucesso e é de 1975, então ele tinha morrido há 6 anos, ele não ouviu a música. Afinal de contas, o almirante é um navegante também. Navegante. Queríamos agradecer sua companhia e agradecer ao Sionei Ricardo Leão pelo espaço. E convidar você para que nos acompanhe em um próximo A História da Foto. Muito obrigado.